CBN, nós vamos falar, como Cássia Godoy já havia destacado lá na Globo News, no bate-papo na Globo News, vamos falar hoje sobre educação, e especificamente aqui olhando para essa quantidade enorme de crianças que deixaram de ir para a sala de aula. Crianças que ao longo da pandemia perderam o contato com a escola por diferentes motivos, evidentemente, e que não retornaram à sala de aula. Como fazer com que essas crianças voltem? Essa é uma preocupação hoje de uma série de entidades. E o nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o César Miola, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa e presidente eleito da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. César Miola, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia a você, Milton Jung, a Cássia Godoy, aos ouvintes da CBN. Eu que agradeço pela oportunidade de tratarmos sobre um assunto tão importante. Bom dia. César Miola, que tipo de ação vocês estão desenvolvendo no sentido de conseguir resgatar essas crianças? Uma observação importante para dizer do trabalho que nós fazemos nos tribunais de contas é que se trata de uma ação continuada ao longo do tempo, onde nós temos procurado verificar se aqueles recursos previstos na Constituição para a chamada manutenção e desenvolvimento do ensino efetivamente são aplicados de um lado e de outro se alcançam os resultados, ou seja, se todas as meninas, se todos os meninos estão na escola na idade certa, ali permanecem e obtêm o aprendizado necessário. Com o advento da pandemia, os problemas todos que nós conhecemos, muitas demandas chegaram aos tribunais de contas. Um ambiente de insegurança jurídica se instalou, por exemplo, com os contratos relativos a transporte escolar, fornecimento de alimentação escolar, contratação de pessoal, acesso à internet e outros. E superada aquela tensão inicial, aqueles momentos muito difíceis que os gestores enfrentaram e que o próprio controle precisou auxiliar na sua superação, nós fomos verificando exatamente que as chamadas atividades remotas enfrentavam muitas dificuldades. O ensino híbrido funcionou de maneira muito precária ao longo desse período por diferentes problemas, as redes não estavam estruturadas, muitas famílias não tinham e não têm acesso à internet de qualidade e houve grandes prejuízos. Tanto é que um estudo divulgado há algum tempo pelo Unicef indicou que durante esse período de pandemia, cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso a conteúdos por conta dessas dificuldades já mencionadas e muito tratadas publicamente. Agora, mais recentemente, as informações relacionadas ao fechamento de escolas de educação infantil e um número aproximado de 2,4 milhões de crianças que não foram alfabetizadas na idade respectiva. O abandono e a evasão são problemas graves enfrentados pelo Brasil, é verdade, há mais tempo, mas ganhou uma dimensão muito grande com a pandemia e a perspectiva de não retorno também é muito significativa pelas pesquisas, pelos levantamentos realizados. Então, nós, dos Tribunais de Contas, através do Instituto Rui Barbosa, que é uma entidade que reúne os tribunais do país e a Atricom, também fazendo esse papel de representação, além da defesa dos seus membros, nos mobilizamos junto com outros atores, com o Unicef, com o Conselho Nacional do Ministério Público, a entidade que reúne os gestores da educação municipal, especificamente a Undime, Congemas, Conascens, e também outros fóruns, organizações da sociedade, para produzir elementos, ajudar nesse processo da chamada busca ativa. Na verdade, são campanhas, são iniciativas que envolvem a produção de uma cartilha chamada Todos na Escola, está disponível na internet para ser acessada no formato e-book, e também uma versão resumida. Trabalhamos com material para publicidade, digamos assim, para essas campanhas poderem ser levadas a efeito pelas redes, pelas organizações não governamentais, então ali produtos para redes sociais, para veículos impressos em diversos formatos, inclusive spots de rádio que nós temos vinculados nesse processo, porque nós acreditamos muito na força do rádio nesse processo e a minha presença hoje aqui também se relaciona com isso, com a confiança do trabalho dos veículos de comunicação, do veículo rádio nesse sentido. Agora, só para complementar e concluir essa primeira parte da fala, eu gostaria de dizer que as campanhas são importantes, a mobilização é necessária,
imprescindível, eu diria. Há várias ações pontuais, Brasil afora, muito efetivas, inclusive com o apoio dos tribunais de contas, mas para que esse trabalho seja efetivo, alcance os seus resultados, nós precisamos fazer outras entregas. Por exemplo, a infraestrutura das escolas tem que ser adequada. O censo escolar nos revela que ainda temos escolas sem acesso à água potável, com problemas de abastecimento de energia elétrica, relacionados à internet. Então, um grande número de estabelecimentos que não oferecem internet de banda larga com qualidade. E eu diria 2 elementos fundamentais além desse: alimentação escolar de qualidade, balanceada, e transporte escolar, evidentemente, para que essas crianças, esses adolescentes, efetivamente possam chegar à escola, encontrar um ambiente de acolhimento, de permanência, serem, eu diria assim, seduzidos a permanecerem no ambiente escolar e ali encontrarem também todos os elementos necessários ao aprendizado. Enquanto eu estava ouvindo o senhor, fui abrindo aqui a cartilha, bem fácil, aliás, difícil nada, facílimo de encontrar na internet. Você coloca todos na escola e é o primeiro resultado da busca de qualquer site de procura. E aí eu achei um trecho aqui em que diz o seguinte: não existe um modelo único para enfrentar a exclusão escolar. A gente sabe disso, tem peculiaridades de acordo com os diferentes estados, diferentes municípios. Agora, considerando isso e considerando aquela situação que é a mais trágica, né, da criança e do adolescente que abandonou a escola, que já deixou de frequentar, como trazer de volta? O que é mais eficiente se a gente fosse escolher uma das iniciativas aqui para trazer essa criança, esse jovem, de volta ao ambiente escolar? Essa é uma questão mesmo desafiadora. Eu partiria daquela referência que consta da própria Constituição, que diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida com a colaboração de toda a sociedade. Nesse processo, mais do que nunca, nós precisamos da mobilização da sociedade. Os agentes públicos, os gestores, secretários de educação, diretores de escolas, profissionais da educação como um todo, professores, evidentemente, têm um papel fundamental, mas as redes de proteção precisam ser mobilizadas, os conselhos municipais de educação, que, aliás, exercem um trabalho muito importante através da sua entidade nacional, a UNCM. Além disso, a rede de assistência social, todos os mecanismos de apoio são muito importantes. O Unicef tem uma ferramenta eletrônica que é utilizada por um grande número de municípios brasileiros. Nós estimulamos essa ferramenta porque ela é muito efetiva, muito, digamos assim, bem estruturada para o cumprimento dessa missão. Mas há realidades de municípios muito pequenos. Eu, inclusive, trabalhei como servidor municipal de cidades pequenas do Rio Grande do Sul e sei bem que muitas vezes essa atuação depende de outros mecanismos de aproximação junto às famílias, de evidenciação, como eu disse, de que a escola, de fato, é um ambiente seguro, acolhedor, onde essas crianças, esses adolescentes, de fato, vão ser recebidos, atendidos, cuidados. É importante sensibilizar as famílias. Muitas vezes as famílias não participam do processo, delegam essa responsabilidade às escolas. Então, nós entendemos que, de fato, indo ao encontro do que está dito aí, não há uma solução única, não há um modelo específico. Há municípios brasileiros, por exemplo, que recrutaram, que estão chamando mães e pais de famílias para ajudarem especificamente nesse processo. Outros oferecendo programas de compensação financeira para a manutenção de alunos, por exemplo, do ensino médio. Então, a solução será ditada certamente pela realidade local. O que nós não podemos permitir é que haja inação, que nós não atuemos, que falte mobilização de todos esses atores envolvidos. Essa é uma responsabilidade do país. Certamente teremos impactos muito grandes na sociedade, na vida econômica do Brasil por muito tempo, em função dessa situação de abandono, do chamado fracasso escolar, que infelizmente, como eu disse, cresceu muito nesse período. Os tribunais de contas têm monitorado se estados e municípios estão fazendo investimentos nesta busca ativa na recuperação desses jovens para que volte à sala de aula? Nós recentemente emitimos uma nota recomendatória conjunta de todas as entidades que integram o sistema de controle externo no Brasil, além da própria Tricom, do IRB, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas, a Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios e também a Audicom, dos conselheiros substitutos. Todos nos mobilizamos no sentido de orientar os tribunais para que atuem efetivamente nesse sentido. E eu diria assim que há inúmeros exemplos, Brasil afora, de mobilização nesse sentido. Os tribunais têm um papel indutor muito grande
não cabe a eles tomar a decisão substituindo o administrador, mas estamos orientando bastante e também fiscalizando, porque esse é um direito fundamental. É tão relevante o tema da educação e da vinculação constitucional de recursos, que se prevê até na própria Constituição, que essa é uma situação que pode levar à intervenção, claro, como uma medida radical, para indicar, na verdade, da importância do tema. Então, nós temos duas frentes de atuação. De um lado, orientando, emitindo pareceres, notas técnicas e, ao mesmo tempo, claro, fiscalizando da forma como é possível. Durante o período da pandemia, houve uma atuação no ambiente remoto, mas muito efetiva. Então, essas duas frentes, elas se juntam para, em última análise, nós resolvermos o problema. É isso que nós pretendemos. Não basta aplicar uma sanção se a criança, se o adolescente, se a menina e o menino, efetivamente, não voltaram à escola e não existem condições para que eles ali permaneçam. César Miola, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. E contem sempre, as pessoas que nos ouvem com os tribunais de contas podem procurar as nossas ouvidorias para eventualmente levar denúncias e também aplicativos, vários tribunais de contas, inclusive tem aplicativos específicos para a área da educação. Muito obrigado. César Miola é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e preside o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Cartilha sobre a qual falou, Cássia Godoy já fez até a pesquisa lá na internet, todos na escola, está à disposição, você baixa, tem uma série de medidas à disposição ali para você pensar e talvez até levar aí a escola da sua região para entender onde estão esses meninos e meninas que abandonaram a sala de aula durante a pandemia. 6h55. O Senai está com mais de 11 mil vagas abertas em